Olá, estamos começando o nosso Hoje Pode. Nosso assunto hoje interessa ao pessoal do campo, especialmente, e é justamente a questão da água para as lavouras. E nós estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo Tássio Menezes Monteiro da Silva, que eu vou chamar de Tássio Monteiro na nossa conversa aqui. Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Você que é o coordenador do setor de irrigação da Cocamar, né? E até para completar, você é mestre e doutor em irrigação e drenagem pela Unesp. E você é gerente do técnico comercial de irrigação da Cocamar, é isso? Isso mesmo, Denise. É um prazer estar junto com você hoje aqui para falar de um tema que sou apaixonado, né? Sou agrônomo, mas hoje, se me falar algo de planta que não for irrigação, não é a minha praia. Você se especializou na irrigação. Isso. Desde quando fiz o técnico agrícola lá atrás, né, em uma das escolas agrotécnicas federais, que tem uma delas lá em São Cristóvão, no interior do meu estado. Desde lá para cá, me apaixonei pela irrigação, fiz a graduação já pensando nisso, segui para o pós-graduação no meu mestrado, doutorado, enfim. É a minha paixão e a outra parte da agronomia que os agrônomos não fiquem chateados comigo, acabou atrofiando-se, né? Hoje estou na Cocamar. Estou como gerente técnico comercial da área de irrigação e gerindo esse departamento que tem um certo tempo já, desde 2018, mas desde a minha entrada a gente repaginou, reestruturou o departamento e vem proporcionando ao agricultor paranaense, ao cooperado da Cocamar, um apoio muito mais claro nas tomadas de decisões deles e fundamentado na técnica, que é um grande perfil da cooperativa. Bem, a irrigação sempre foi algo muito importante para a agricultura, embora, claro, não praticado assim Sim. em grande escala. Pelo menos aqui no Brasil, não. Em outros lugares do mundo, isso até é mais comum, né? Tem lugares que só com irrigação para você conseguir produzir, né? Sim, isso é bem claro, né? Um ponto chamado balanço hídrico, né? Que é o volume de água disponível que tem no ambiente no ecossistema natural. E quanto mais árido, mais voltado para a aridez, tem menos disponibilidade hídrica e essas regiões se tornam dependentes da irrigação para que a agricultura surja. Exemplo, Israel. Israel é um país onde ele é referência em irrigação e um dos balanços hídricos mais apertados, por assim dizer, na agricultura que a gente tem É mundial. praticamente deserto lá, né? Sim, então a irrigação hoje, o que é que a irrigação permite? Por exemplo, a gente fala muito que o solo para irrigação, mais que seja importante ter uma biota do solo, um solo nutrido, equilibrado e etc. Mas com a irrigação, bem ou mal, você ainda consegue irrigar, por exemplo, nas áreas mais arenosas ou, como a gente falou de Israel, basicamente areia ou pedregulhos e etc. E mesmo assim a planta consegue se manter por conta da irrigação. E eles são o berço da irrigação localizada mundial, né? Isso Ah, é inegável. mundial? Sim. Foi eles que começaram com isso? Isso. As maiores empresas de irrigação localizada no mundo se encontram-se em Israel, nos kibbutz, que fazem parte do país de Israel. E eles produzem muita coisa lá, né? Sim, com certeza. Muita coisa de Israel vem, principalmente o que chega pra gente, como os azeites e etc, né? E Eles entre outros conseguem produtos. até exportar alguma coisa? Ou Até onde eu pouco? sei, Mais para é consumo mais para interno, né? consumo e eles importam principalmente as frutíferas, né? Que vão É, precisar isso de eles não volumes de têm, água né? maior, né? O Aham. que eles têm lá é para consumo de hortifruti ou algo do tipo, ainda mais em grande escala como o nosso. É importado, por exemplo, uma região brasileira no estado de Pernambuco, que é Petrolina, né? Exportador de frutas para o mundo inteiro. Vários aviões saindo lá de Petrolina para levar fruta para o mundo, né? Seja manga, uva, o próprio vinho brasileiro saindo direto. Quem nunca pensou, né? Vinho nordestino, né? Vinho de Petrolina, né? Isso é E impensável tem, sem irrigação. Sim, eles estão produzindo. isso. Tem um perímetro chamado Newton Coelho, se não me engano, que é o perímetro irrigado lá em Petrolina. Quando era tudo seca, veio um perímetro irrigado, foi instalado, um parte para agricultura familiar, parte para agricultura empresarial, e hoje é o que movimenta toda aquela região de Petrolina e Juazeiro, que é a divisa de Pernambuco e Bahia, e o Rio São Francisco ao centro. Isso foi investimento público? Isso é um investimento público. Começou quando o Brasil teve se não me engano, foi em 1970, tá? E teve um Ministério da Irrigação.
Sim, E é aí a gente verdade. estruturou É com os verdade. perímetros irrigados pelo Brasil. Então, todo o Nordeste basicamente tem perímetros irrigados federais, tá? Ah, Então, eu esse não de sabia. Petrolina é um caso de sucesso gigantesco, tá? Sergipe tem outros perímetros irrigados. Qual é a intenção do perímetro irrigado? É pegar uma região que relativamente a terra era barata, mas que o que faltava era água. Então, leva-se irrigação para lá, monta toda a estrutura, pega os assentados, né, de movimentos sociais, dá a terra para eles e terra irrigada para que ele fosse pleno e voltasse. Tem algumas dificuldades entre esse processo da entrega do perímetro irrigado até ele se manter de pé economicamente, organizar, se estruturar, né? Esses de agricultura familiar tem até hoje tem certa dificuldade, foi até um dos casos de estudo meu na graduação, que é essa parte socioeconômica do perímetro irrigado, mas aqueles que voltaram-se para o empresarial se sustentam, se mantêm e geram riqueza. Olha, isso é muito importante. Sim. Agora, nós estamos falando de áreas que tradicionalmente não tem, não chove, então não tem rios, então áreas assim com menor potencial hídrico. Isso. Mas vamos lá, com essas mudanças climáticas, que para falar mudança é até já um termo que está meio em desuso, porque o pessoal está falando de crise climática, Aham. a coisa começa a ter, mesmo em lugares onde existe assim maior regularidade de chuva, tá se falando, ou mesmo rios e tudo, se fala e já está se falando em irrigação, né? Sim, é muito importante mencionar esse ponto, Diniz. A gente vê o seguinte, esses temas de mudança climática, crise, essas definições, elas não alteram muito o que realmente acontece. Mas em pratos limpos, o que se existe hoje? Hoje, com essa mudança, com aumento de temperaturas e etc., o que acontece é que o formato de distribuição das chuvas, tá? E dos regimes de período de chuva, secas, temperaturas, eles começaram a ficar mais bagunçados, por assim dizer. Então, a Sim, gente não tem mais a certeza que todo novembro vai, tipo, em outubro começa a chover e vai acabar a chuva em março e etc. Hoje a gente tem os veranicos mais intensos, as ondas de calor. Então, o que o clima tem mudado muito é isso. A distribuição da disponibilidade hídrica, ela não tem alterado no volume, mas a sua distribuição sim. E o que é que hoje causa muito mais impacto? Tanto a ausência, esses veranicos mais intensos, por exemplo, que a gente sempre tem aqui no Paraná, ali entre dezembro e janeiro, a gente tem um veranico que cai bem em cima do período de enchimento de grãos da soja, como a gente vai ter nas cidades, por exemplo, as chuvas sendo mais intensas, né? E aí entra um cálculo que a gente faz de chuvas de recorrência, a gente vê por Maringá obras contra alagamentos. Alagamento é o sim. quê? Uma intensidade de chuva muito alta que aconteceu naquele período e a infraestrutura Num pequeno urbana período, né? e essa infraestrutura urbana não estava pronta, né? Então a gente calcula isso com base na recorrência de determinado volume de chuva que pode acontecer e com essas alterações no clima ficou menos previsível, por assim dizer. Tanto que para irrigação, hoje a gente não usa mais, antigamente, na literatura, indicava-se, chama de histórico climático de no mínimo 30 anos, né? Para poder fazer um exemplo, um estudo de disponibilidade hídrica ou algo do tipo. Hoje, no manejo da irrigação, no dia a dia, usamos no máximo 5, 10 anos no máximo, porque não dá mais para ponderar em cima de O dados passado do já passado. foi, Isso. Então, mudou, né? isso a gente está com um período muito mais É. curto para poder fazer estrategicamente se posicionar do que antes. Eu acho que um grande exemplo disso que a gente está falando, até para contextualizar, foi o que Sim, aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quando nós tivemos um período uma seca sim, prolongada e de repente em 3 ou 4 dias foram 700 milímetros. Ou seja, se você for depois pegar a média, sim. ela durante aquele tempo choveu aquela O quantidade, volume. só Isso. que choveu em 3 dias o que tinha que ter chovido em 3 meses, Você, mais ou menos você aí. faz as contas. 700 milímetros equivale a 700 litros por metro quadrado, né? Então, imagina ainda só na sua casa quantos litros caiu no telhado da sua casa. Você Pô, imagine não, na região lá o olha o que que. aconteceu. Quer dizer, algo que até hoje, né, Uhum. vai fazer um ano agora, ainda não, vai muito tempo ali para se restabelecer algumas áreas, Sim, né? sim. Alguns eu acho que Inclusive, não voltam mais, né? com A certeza não. movimentação de solo, o solo que É, aquele agricultor cultivava, ele tá 3, 4 metros abaixo.
do que hoje está acima, né? Então, acredito que muitas áreas ali já, enquanto Elas a vida a são, gente tiver aqui de 60, 70 anos, eles não, já vão ser bem difíceis, né, tratar essas áreas, mesmo porque a questão da agricultura. isso, toda a fertilidade foi levada, você tem que reconstruir tudo novamente, né? Porque aquele solo que está ali não é mais aquele que você cultivava. É um solo que desbarrancou de algum outro morro que veio lavado pela água, que parou ali foi basicamente areia, né? Sem nenhuma estrutura, sem nenhuma questão química muito ruim. Então você tem que trabalhar todo esse solo e vai alguns anos, né? Isso é uma coisa que até eu nunca tinha me dado conta na questão da agricultura. Se Das tornaram áreas cidades, improdutivas, né? exato, das cidades, eu sei que tem cidades que estão mudando o perímetro urbano. Sim. Ou seja, ela não tem como continuar onde ela estava. Uhum. Até realmente estava em lugares de risco real, Isso. mas também tinha acontecido aí há 80 anos atrás alguma coisa parecida, mas igual realmente nunca tinha acontecido. Sim, verdade. Para a nossa realidade aqui, né, vindo agora para o Paraná, para a região de Maringá e outras Sim. regiões onde a Cocamar atende, qual é a realidade e o que e por que que a Cocamar criou esse departamento de irrigação e com qual objetivo? Maravilha. Denise, lá em 2018, a Cocamar inicia o processo de criação do departamento de irrigação, né? Então, a Cocamar, junto com a outra empresa da região, a Cocamar entra no mercado da irrigação para levar essa alternativa, essa tecnologia para os seus cooperados. Esse processo durou basicamente 5 anos, tá? Onde a Cocamar era responsável pela parte comercial e a parte técnica era essa outra empresa, sobre supervisão da cooperativa. Quando foi em 2023, a minha chegada, eu cheguei numa intenção já de reestruturação da área, a gerência tinha mudado, o responsável pelo departamento, pessoas saíram e eu fui contratado para essa área. Como especialista, eu comecei a entender primeiro disponibilidade hídrica, o que é que tinha na região, eu comecei a conhecer, não sou daqui da região, sou natural de Sergipe, então tive que rodar bastante para entender os municípios, as características, o perfil do produtor, qual a cultura, enfim. A gente reestruturou tudo e a gente basicamente refez o departamento, tá? Onde nós buscamos a técnica e a ética, que é característico da Cocamar, para trazer esse projeto para que ele andasse. Então a gente desvincula, nos desvinculamos dessa outra empresa terceira, tá? Por algumas questões técnicas que foram identificadas por mim e passado para o meu gestor no momento. Aham. E a gente faz uma parceria direto com essa outra multinacional, que é a Lindsay, tá? Que já era a empresa que nós trabalhávamos, mas mediante mediação dessa outra terceira. Nós firmamos um contrato direto com a Lindsay e esse contrato foi ímpar dentro do mercado da irrigação, onde nenhuma outra empresa multinacional tinha feito esse aporte junto conosco, entrou nessa empreita como a Lindsay entrou. Então a gente fez um misto, por assim dizer, e a Lindsay entra para a operação. Característica da Cocamar, passar segurança para o cooperado. Tá? Acima de tudo, o cooperado tem que ter a tranquilidade que a relação dele com a Cocamar é, acima de tudo, confiança, né? O que Solidez. significa? Ele vai investir com a segurança de um resultado. Isso. E Isso. principalmente técnico, né? Aham. Muitas vezes a irrigação, ele não é tão simples como outras áreas, por assim dizer. Não é como você ir no supermercado, comprar um quilo de arroz e colocar no fogo e você comer. Irrigação não é só comprar os tubos, colocar umas pessoas e irrigar. Existe todo um estudo hidrológico por trás, a cultura, levando em consideração todos os processos ambientais, de autorização de nascentes, captação, APP, e tem todo um É preparatório para complexo. isso, justamente, mas ele não é inseguro, ele é muito seguro. Então, o que que a gente fizemos com esse processo? Além de você vem para o Paraná, hoje nós temos um RTV no Paraná aqui, que é o Diego Souza, ele trabalhou conosco na Cocamar, ele é Lindsay, tá? Passou pela engenharia da Lindsay, ficou um tempo lá em Campinas e passou a trabalhar conosco aqui em Maringá. E do lado da cooperativa, tinha, no caso, no início do projeto, tinha eu e o Diego, basicamente, tocando essa operação e toda a parte de instalação, montagem, manutenção direto da multinacional. Ou seja, é como se você tivesse uma concessionária dentro da própria Cocamar, assistindo direto o cooperado, não uma outra empresa fazendo por intermédio disso.
né? Não é um CNPJ que ele vai em uma crise fechar e sair. A Cocamar tem 62 anos, né, de mercado, então ela está estabelecida, 63, se não me engano agora, para não puxarem a orelha, fez há pouco. Sim. Então, é sólida. Nós precisávamos montar um negócio sólido. E bem assim nós montamos para a Cocamar Irrigação. Junto a isso, fizemos um arranjo comercial junto com outra empresa, né? Recentemente, agora um ano após, agora tem, sei lá, uns 4 meses mais ou menos, com a Rivolis. É uma outra empresa de irrigação localizada, semelhante à Lindsay, só que Lindsay com pivô e a Rivolis com gotejo. Então a gente vem com a Rivolis montando esse projeto, tá? É um projeto que a gente... São técnicas diferentes. Isso, que é a Rivus, ele vem direto de Israel, né? Uma multinacional hoje que englobou uma antiga Nandan Jain, né? A Rivus é um conglomerado de empresas e que são Aham. empresas que têm suas matrizes em Israel, tá? Então a gente hoje tem, eu digo tranquilamente, as duas melhores empresas de irrigação do Brasil dentro da Lindsay, dentro da Cocamar, auxiliando nessas operações. Então a gente tem um RTV Lindsay dentro da Cocamar para atender rápido e ser uma resposta da fábrica imediata, tá? Temos o técnico de pós-venda da Lindsay também aqui ajudando na parte das obras, etc. A montagem também direto pela fábrica. Então isso é um cuidado que a gente teve em fazer algo sólido. Hoje, por exemplo, a irrigação ela seria indicada para que tipo de produtor? Tá. E que áreas, né? Porque aí é uma coisa que a gente precisa, você mesmo falou, exige estudo, né? Não é só colocar aquilo lá, tem que ter um estudo, acredito que inclusive durante as operações, né? Sim, sim, com certeza. Vamos lá, sim. A irrigação, ela não vai ter limitação por área ou, ou perfil de produtor, tá? O que a irrigação ela traz, ela é muito característica, ela vai segurar um dos principais fatores na agricultura, que é a disponibilidade hídrica. Se eu não tenho água, eu não vou para lugar nenhum. Eu paro todo o ciclo, certo? Então, pois bem, quando eu tenho Você irrigação, perde a lavoura, com morre, certeza, né? ela pode estar nutrida, ela pode estar bem protegida com os defensivos, mas ela vai ficar porque Ela ela não vai, tem ela água. vai ficar mirrada ou até nem vai continuar, né? Ela Isso pode mesmo. morrer até. Com certeza. Aí é um ponto que chama ponto de murcha permanente. É um ponto onde a água falta tanto que a planta ela morre, tá? Então, além dos déficits que vão acontecendo. Enfim, a técnica da irrigação, a gente teve esse cuidado em quem trazer como parceiro da Cocamar, justamente para que a gente pudesse ter as ferramentas e aplicar cada ferramenta para cada necessidade. E não ter uma única ferramenta e querer fazer tudo com aquela única Ou ferramenta. seja, cada caso ali é um caso. Isso, tem uma técnica específica para ser aplicada. Então, esse é mais um cuidado, uma ética profissional da cooperativa em trazer algo que a gente tenha a tecnologia ideal para aquilo. Por exemplo, eu tenho uma área muito pequena ou com muito recorte, por exemplo, que não é uma área quadrada, vamos supor que seja um retângulo misturado com a nascente no meio, o pivô não encaixa muito bem. Eu vou para a parte de irrigação localizada, então eu vou para uma aspersão fixa convencional, eu vou usar a técnica ideal, Para né? aquela área. Isso mesmo. Aham. E aí ele vai conseguir abranger todas as culturas, desde de uma soja, um milho, um café, laranja, o que você tiver como Qualquer cultura. cultura Isso, qualquer pode ser cultura ela irrigada. pode ser irrigada, sim. E as vantagens As são vantagens da evidentes. irrigação, elas são. Irrigação é fantástica, né? Eu sou suspeito de falar, mas a irrigação ela é É. fantástica no momento em que ela vai garantir no mínimo de 30% a 50% de aumento de produtividade da sua área, tá? Se comparando a Quer área dizer, com irrigada segurança. com Porque segurança. você para de depender de ficar olhando para o céu Isso. lá e vendo ali Aí na é internet justamente o satélite. o ano passado, se não me engano, o governo emitiu uma notícia, né, onde tinha quase 40 bi perdido de arrecadação por conta da quebra de safra do ano passado. Então todo o mercado sentiu, né? Todo o mercado agro sentiu essa quebra de safra por questões climáticas. E imagina só, a gente quando pega uma carteira de finanças, a gente sempre tem subida, correto? Você investiu, você cai para ali ou para cá, mas a intenção é que no mínimo você consiga travar em um índice desses do governo, enfim, um Selic ou algo do tipo. E bem, só que a agricultura não funciona desse jeito. Se Uhum. você está no sequeiro, você vai imprimir determinado valor ali, vai colocar,
X mil reais por hectare para semente, adubos e etc. Só que pode ir tudo muito bem e no enchimento de grãos, como acontece aqui no Paraná, você tem o déficit hídrico acontecendo, você tem um Que é um veranico momento intenso. crítico. Isso. Ou seja, Então se a planta não... ela foi muito bem, ela formou folha, vagem, tá pronta para encher grão, faltou água. Aí E aí o foi. grão não dá peso, não aumenta de tamanho e você mal paga as contas. Então, esse risco financeiro que o produtor rural está exposto com o sequeiro. E Então, que se você ele tem resolve com a irrigação. isso, se você tem a possibilidade de irrigar, minha sugestão é que você irrigue. E para que a principal coisa, você tenha constância de produtividade. Você sabe que todo ano aquele dinheiro vai chegar na sua conta, que você vai conseguir produzir, que você vai conseguir ter o seu Você sustento. pode fazer um planejamento de médio e longo prazo. Isso mesmo, é esse pensamento. A sua Aham. empresa, você Ou consegue seja, eu não estou escalar a sua pensando empresa. esta safra, eu estou pensando num sistema de produção a longo prazo. Isso é um fator. Estou mencionando o seguinte, que na agricultura eu vou ter todo ano, eu vou conseguir produzir com a irrigação. O outro é os 30, 50% que eu estou te falando. Então, esses 30, 50% eu posso deixar de comprar mais 30, 50% de área para tentar crescer, só que Eu na cresço irrigação na produtividade. justamente. Isso que eu acho que é o grande segredo, né? Justamente. Porque é o que acontece, por exemplo, lá em Israel. Olha o tamanho daquele país lá Não tem e muito eles pra onde ir. conseguem produzir. Não, é incrível, né? Sim, E quando a sim. gente pensa em área aqui no Brasil, chega a ser um Um absurdo, né? desperdício, né? Não, eu estou falando, é Viajando. algo, e inclusive a produtividade é um problema brasileiro, Sim, né? sim. Se perde coisa no campo, se perde no transporte, se perde, Aham, né? isso é É verdade. impressionante a quantidade de soja que fica pela estrada, né? Qualquer um Então, de nós que esteja viajando por aí, a gente vai ver muito solo aí, muita terra quase que improdutível, ou com a pastagem degradada lá, aparecendo já erosões ou algo do tipo. Se aquilo fosse irrigado, teria um potencial gigantesco. Até para a própria pastagem. Não pense que a pastagem é para agricultura com soja e grão, né? Soja e milho apenas e frutíferas. Mas para tudo, pastagem inclusive é, para é, a o- pecuária. é o que a gente chama, vamos irrigar boi, né? Que é irrigar a pastagem, a Exato. produtividade aumenta. Eu vou sair de 2, 3 UAs por hectare média ano, eu vou partir para 6 a 9. Então eu vou Ou seja, duplicar a minha taxa de, duplico de. a minha área com a irrigação. Essa é a Isso mesmo. verdade, Sim, a em produtividade, relação à isso mesmo. produtividade. Interessante Isso a gente isso. está falando só de água, tá, Denise? Eu não entrei ainda em questões de aplicação de biológicos, que é a Ah, nova fronteira da sim, agricultura, a nova tecnologia a ser sim. desbravada. E ainda não mencionei a utilização de fertirrigação, que é a aplicação dos defensivos via irrigação de uma forma muito mais equilibrada, gerando economia, tá? E respeito ao meio ambiente quando a gente usa fertirrigação. A gente consegue parcelar mais esse nutriente e acompanhando a necessidade da planta, é fantástico o que consegue se fazer com a irrigação. Hoje a Cocamar está preparada para repassar aos cooperados e também para clientes, porque na verdade você Sim, pode atender mesmo quem não é cooperado, né? sim, Se sim. ele pode contratar o serviço da Cocamar para várias orientações, enfim, compra de insumos, semente, etc. Sim, com Mas certeza. vocês estão trabalhando no sentido de oferecer as melhores soluções atualizadas, as mais recentes soluções do mercado Sim, para o cooperado. Então vamos lá, energia elétrica, a parte de energia solar hoje pode ir lá fazer um projeto e sim. ter ali um ganho imenso. Se você for considerar 10 anos, quanto ganha? E a gente consegue Né? entregar um projeto de irrigação, por exemplo, completo. O que a gente faz? A gente consegue fazer o sistema de irrigação, dimensionar tudo certinho, entrega, o produtor adquire, etc. No momento que você vai pensar, o único insumo hoje da irrigação é a energia elétrica. A água Sim. ainda não é cobrada. Aham. E com essa energia elétrica, a gente consegue dimensionar uma usina fotovoltaica adequada ao seu consumo anual. Ou Então seja, você basicamente zera o seu custo da ganha irrigação. na geração de energia e no custo, claro, Sim, ganha na irrigação, então que eu acho que não tem nem como, tem como dimensionar, mas é muito grande, né, o ganho. sim, com A certeza. gente não tem conversado muito sobre isso, né?
De forma geral, não se fala muito, Sim, né? pensando no Paraná, isso ainda hoje está É que eu ia te começando. perguntar agora era justamente sobre essa questão. Qual é o cenário do Paraná? Então, hoje no Paraná, Diniz, é um estado que está acordando para essas quebras, tá? A gestão estadual observou isso e acredito eu que, infelizmente, nadou, né? Você pensa em Sim, 40 bi a menos de arrecadação, é algo expressivo para o estado. muito Tá em um estado que ele é produtor, ele vende comida. Ele, o próprio governador difunde como o supermercado do mundo. do mundo, né? Então, quando a gente tem quebra de produtividade, quebra de arrecadação, é menos dinheiro nas cidades, é o comércio sentindo, é uma cadeia, né? Então, essa iniciativa de querer começar a irrigação, ela ainda, eu diria que é embrionária dentro do Paraná, tá? A gente tem que passar por uma questão de quebra cultural, tá? Então a gente tem uma cultura do agricultor paranaense que ele ainda é muito, como eu posso lhe dizer, ele não acredita muito que a irrigação venha trazer, e É, principalmente pelo motivo em que ele sabe que sempre choveu. Por que agora eu vou investir? Não chove tão ruim assim aqui. Só que ano após ano eles com essa ele está teimosia, anotando, ele né? vai, ele vai apanhando, Ele né? está anotando. Isso. E o que é que eu tenho visto, tá, ao longo desses anos aqui na Cocamar? A gente tem observado que os produtores que ainda são os mesmos que adquiriram as terras ali, que ainda não começaram a fazer essa transição, passando para os filhos a gestão, eles são mais resistentes a novas tecnologias. A irrigação é uma delas. Eles viram chover muito bem ao longo dos anos. Só que quando a gente pega regiões que já sofrem com isso há mais tempo, por exemplo, o Arenito Kaiowá, já são produtores que já estão mais sensibilizados sobre esse tema, porque apanharam muito, alguns faliram, né? E isso infelizmente, está se tornando recorrente e a nova geração está acordando para isso. Um estado vizinho que acordou para isso e está muito mais perceptível é o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ele já entende mais como um empresário. Ele não está atrelado a um CPF, aquilo familiar ainda, ele já olha para a agricultura com outro perfil. Então, eu acho que é uma questão que isso é muito interessante que o próprio Estado comece a falar, a parte governamental, a cooperativa fala, outra região fala, para que isso se torne, é um processo que a gente tem que difundir a tecnologia e quebrar aquele receio. Aquilo que a gente comentou há pouco antes de entrar na gravação, sobre o que é o serviço caro. O cara é aquele que não resolve o seu problema. Claro, Aquele que resolve bem, ele sim, dá tranquilidade, sim. e eu não vou nem falar como uma questão de marketing chamada investimento, mas não é isso. O investimento, cara, é aquele que você faz, você continua com aquele problema. Pô, Aquele que faz, ele se paga e ele lógico. permite que você continue ganhando dinheiro, cara, esse é o melhor investimento, tá? Essa é a melhor coisa a se fazer. Então, não é caro. Caro é aquilo que não Mas é funciona. claro, e sem dúvida nenhuma. E caro é o prejuízo de Sim, você ter uma quebra de safra grande, 40, 50% às vezes, quando isso. não mais, né? E Diniz, eu vou além mencionando o seguinte para você. O agricultor fala muito, tá caro, o crédito tá difícil de acessar, e isso, e aquilo, enfim. Hoje, um produtor que ele quer fazer irrigação, ele vai ter basicamente a linha que a maioria dos irrigantes no Brasil faz, tá? E não falo Uhum, só do Paraná. certo, isso é O irrigante importante, do né? Goiás, do Mato Grosso, de Certo. qualquer lugar, tá? Uhum. Hoje, o recurso que vem através do Plano Safra do governo federal, através do BNDES, tá? Nós temos o ProIrriga, que é esse recurso, esse fundo que vem voltado para a irrigação. E ele consegue, Existe esse fundo, então, e existe, tem recurso. sim, ele consegue contemplar o sistema de irrigação, a rede elétrica, consegue No contemplar caso, a energia reservatório, solar aí também ele consegue financiar. consegue financiar isso, tá? E hoje o governo federal, ele está passando a 10,5, chega a 10,5 ao ano, tá? Pelo BNDES. Qualquer recurso fora tá 18, 20% ao ano. Então a gente está falando de uma quebra de quase metade. E quando entra no estado do Paraná, tá? Nós temos em vigência hoje municípios com IDH abaixo da média do estado, se não me engano, que é 0,7, você vai ter uma redução pelo Banco do Agricultor Paranaense, pelo BRDE, você tem uma redução dessa taxa de 10,5% em 3%. Ou seja, você vai pegar esse recurso a 7,5% ao ano, Que beleza, tá? hein?
em Também não municípios. é muito falado. Pois é, Precisamos a falar. gente comenta com os É, produtores, passa tudo isso, mas eles ainda têm aquele receio buscando aqueles valores mais baixos, né? Então, esse 7,5 ele vai até R$ 1 milhão. Acima de 1 milhão, a gente tem a dedução desses 3% apenas no 1 milhão e que é o a para o mais do pequeno, recurso. para uma área menor, né? Eu diria que um médio, um pequeno e um Sim, médio consegue sim, isso. Mas, por sim. exemplo, esse 1 milhão, ele pode ser junto com vários CPFs. Aquele produtor que tem ele, tem um filho que toca, eles conseguem pegar cada um empréstimo desse valor. Então, Aham. você consegue É, na estruturar, área ele né? consegue até numa área grande, Isso. né? E a gente faz todo o processo Muito bom de isso. outorga, o processo da parte toda da demanda hídrica da cultura, escolhendo qual volume que o pivô vai emitir, dando entrada na parte da ambiental, fazendo toda essa parte da gestão do projeto para o Vocês cooperado. entregam pronto para ele. Chave na mão. Inclusive, é o seguinte: o projeto é esse, onde existe o recurso está aqui, tudo E certinho, prontinho, a né? gente pega na mão do produtor rural e leva ele em cada passo. Então a gente vai, primeiro chega com ele, definir layout, olha, Uhum. isso aqui seu pivô vai pegar nessa área, é esse volume, explica para ele, ele concordou, a gente vai fazer toda a parte de infraestrutura dele, rede Certo. elétrica, reservatório, ambiental. Ele ciente daquilo, ele toma a decisão, nós colocamos na mesa a cada item e a decisão é do produtor, é do cooperado, tá? Então, ele tomando a decisão, a gente vai fazendo por ele a parte ambiental, a gente vai fazer a parte de infraestrutura, tudo a depender da modalidade negociacional. O produtor, tá, se eu quero fazer a parte de infraestrutura por minha conta, que eu tenho uma empresa, uma empreiteira de engenharia civil, tudo bem, ele pode fazer por conta, entendeu? Mas a gente está lá para instruir ele em cada detalhe, em cada passo dessa jornada, inclusive chegando até os bancos e entregando para ele o recurso já levando ao banco documentação, orçamento, para ficar mais fácil, né? Uhum. Basta ele se dedicar à atividade fim dele, que é a agricultura. Muito bom. Uma coisa, nós falamos do Paraná, mas quando a gente fala de Cocamar, o Paraná é pequeno, né? Porque a Cocamar hoje está em 5 estados, né? Isso. São mais de 120 pontos de atendimento aos cooperados nesses estados. Aham. É possível fazer projetos em outros estados? A Sim, Cocamar faz também. sim. Hoje nós atuamos tanto São Paulo aqui, que é a nossa fronteira, o próprio Aham. Paraná, que é a nossa maior atuação, junto com o Mato Grosso do Sul. Esse, Os mais longínquos hoje, como Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, que são essas Mato unidades Grosso. mais longe, né, que estão no Mato Grosso do Sul, lá em cima, quase no Goiás, o próprio Goiás, o Mato Grosso. Hoje, com a irrigação, a gente não tem atendido eles por conta da dificuldade em prestação de serviço pela distância, tá? Entende? E aí a gente não consegue abraçar, mas basicamente o Mato Grosso do Sul, O aqui Paraná e mais São Paulo, próximo a gente atende geral. isso Mas tranquilamente. principalmente aqui, vamos falar do Paraná, embora, claro, que eu acho que aqui a atuação deve ser muito intensa, até Sim, pela localização de Maringá, nós abrangemos muito bem São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Tá isso. aqui perto, bem perto. É fantástico. Eu, quando tive a proposta de vir para Cocamar, eu fiquei apaixonado por dois motivos. Eu vi muita água, eu vi o Paranapanema, eu vi o Paranazão, eu vi o Paraná, tá? Eu vi os principais É rios, lindo, né? os Ivaí, principais rios do estado passando Iguaçu, dentro da área da Cocamar, né? Então eles nascem na região das montanhas do estado e ele vai vindo em direção ao Rio Paraná. Então nós temos as maiores disponibilidades hídricas e dentro desses rios, né, os maiores volumes de água passando e antagonicamente são as regiões que mais sofrem com estresse hídrico, né? Que é o nosso Arenito Caiuá. sim. E hoje o Arenito do Caiuá, tenho conversado bastante com engenheiros agrônomos, temos inclusive um podcast Planeta Agro aqui, que vai ao ar toda sexta-feira às 17h30. Bacana. Então, nós falamos muito de gente que encontrou soluções no Arenito Caiuá e tem hoje uma produtividade, às vezes, superior a outras Sim. áreas que historicamente eram consideradas o filé mignon, né? Eles conseguiram resolver os problemas. Ô, Diniz, assim, se a gente for olhar, por exemplo, processos como o oeste da Bahia, né? Barreiras, Luiz Muito Eduardo sucesso, hein? Magalhães, é só irrigação. Se você tirar a água daquele lugar, ele vai se apagar como era. Vai voltar a ser aquela região mais árida. Uhum. E é impressionante o potencial socioeconômico que a irrigação tem aqui na região,
Por exemplo, o Arenito Kaiowá, ele vai ter uma renda per capita média por hectare de algo aproximadamente de R$ 1.500 ano por hectare. Contra a região de Toledo, por exemplo, que é a mais rica, algo próximo a R$ 20.000 ano. Então, a irrigação tem esse potencial de gerar riqueza nessa região e mudar a cara da local. Tem tudo para acontecer, né? Basta Com certeza. o produtor rural tomar consciência daquilo que ele pode fazer para produzir mais, né? Sim, E com com certeza. menos custo para ele. Porque, na verdade, é isso. Ele faz um investimento, depois ele ganha, depois ele retorna aquilo com lucro, né? Com certeza. Alto até, né? Isso. Garantindo, né, a manutenção dele no local e com prosperidade, né? Tássio, quero agradecer você por ter conversado aqui com a gente sobre um assunto tão importante e, assim, fora do meio do produtor rural, talvez muito pouco conhecido, e até Sim, por isso talvez não exista uma cultura maior em relação a isso, né? Porque se fala pouco, principalmente na opinião sim. pública, nem sabe praticamente no dia a dia das pessoas, irrigação é para o deserto, né? Para o Nordeste, mas não Sim, é, né? sim, com Então, certeza. eu quero agradecer você, desejar muito sucesso a você e a sua equipe lá na Cocamar e estamos sempre aqui à disposição para repassar informações para quem está nos acompanhando. Maravilha, Denise. Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição. A gente. Fácil para mim falar de irrigação porque eu gosto do que eu faço, é apaixonante, Fica claro que você gosta, com você certeza. sorri. E a gente tem muita coisa, tem tecnologias, aplicações que a irrigação se enquadra ainda. A gente poderia fazer uns 4 blocos aqui Eu tenho certeza. tranquilamente. Mas agradeço pelo espaço, tá? E contem conosco, contem com a Cocamar. Ela está disponível para o cooperado, para o agricultor paranaense como um todo. E, mais uma vez, como fez em outros momentos, ela tem a sua responsabilidade socioeconômica. Estamos muito firmes em acreditar que nós vamos mudar o cenário da agricultura paranaense com a irrigação. Vamos tornar o estado do Paraná irrigante. Tornar um líder em produtividade. E ainda mais o Arenito Kaiowá. E não, isso é fantástico e é verdade. Isso tudo que a gente falou aqui é comprovado cientificamente, né? A Com gente não está certeza. contando nenhuma história, nós estamos falando a realidade aqui, E né? desenvolver tecnologias, né? Sem Não dúvida. adianta a gente querer aplicar a mesma coisa que Nebraska faz, que o Oeste da Bahia faz no Paraná. Não, tem que desenvolver o Paraná, nas técnicas do Paraná, assim como desenvolver variedades, técnicas, determinação de caceia. O Paraná tem muita coisa com irrigação para ser desenvolvido E ainda. muita coisa nova chegando também, como você falou aí dos biológicos e tantas outras coisas, E né? isso mesmo, Tudo isso a Cocamar domina lá e tem gente especialista, assim como com você, certeza. em irrigação, vai encontrar lá engenheiros agrônomos especialistas em saúde do solo e tantas outras coisas, né? A Cocamã é bem completa. Ela é. É uma empresa para se trabalhar maravilhosa e que você vê que você vive aquilo, né? Aquele espírito do cooperativismo você vivencia dia após dia e não é só algo bonitinho, se pôr um quadro na parede. A cooperativa, ela é o que ela fala, ela acredita naquilo. A gente vivemos isso no dia a dia. A nossa missão é atender o cooperado, é garantir rentabilidade para ele. Não à toa ela é tricampeã, né, de melhor cooperativa do Sim, Brasil. sim. É a nossa missão, né? Talvez seja difícil nos tornarmos a maior do Brasil, mas a melhor com certeza. Isso é bom, hein? Com Muito certeza. bom. Obrigado. Imagina, Denise, A à vocês que disposição. nos acompanharam também, muito obrigado e aguardo vocês no nosso próximo Hoje Pode.